Vamos direto para Londres agora com ele, que faz parte da grife do jornalismo Zuzu. Eu deixo para você. Obrigado. Vamos agora para a câmera 1. Para a câmera 1, nós temos ele, Renato Senise, diretamente de Londres. Fala, Renato. Fala, Zuzu. Fala, Prazer Zuzu. fazer parte da grife do jornalismo Zuzu. Fala aqui diretamente de Londres. Mais um dia nublado no verão aqui europeu. Você é muito competente. É você que faz o trabalho. Eu tenho Globetrotter. um dado curioso, porque sabe que aqui no Brasil, Senise, tá proibido jogos com público. Sim. E aí o pessoal começou a olhar outros campeonatos. Por exemplo, no Reino Unido, na Espanha, na França, na Itália, em Portugal, todos os campeonatos estão acontecendo e nesses países a vacinação, tanto em primeira como em segunda dose, estão inferiores às nossas taxas proporcionalmente. Os Estados Unidos, que tem campeonatos abertos, tem um pouquinho mais de segunda dose. Uma primeira dose perde. E a Alemanha tem um pouquinho mais de segunda... Não, tem bem mais de segunda dose, mas na primeira dose também perde a gente. Qual que é a lógica disso? Assim, tem muita polêmica aí sobre jogos, porque aqui politizou, né? E aí eu acho que não vai abrir. Não, aqui não existe mais polêmica em relação a isso, para falar a verdade, porque a Premier League, por exemplo, e alguns campeonatos, o alemão, por exemplo, na temporada passada, tentou voltar com o público, e aí quando os casos aumentaram, por exemplo, na Premier League, o público durou apenas 2 rodadas. Aí o governo viu que os casos estavam aumentando e barrou o público nos estádios. Só que nessa temporada foi muito planejado, apesar de que na Premier League não é obrigatório sequer mostrar o comprovante de vacinação. Isso fica a critério dos clubes, são os clubes que resolvem se vai precisar mostrar o comprovante ou não. Eu, por exemplo, já fui em 2 jogos nessa temporada, não precisei mostrar o comprovante em nenhum desses jogos. Só que a gente está vendo os casos controlados aqui no Reino Unido, por exemplo. Número de mortes maior do que é o desejável, né? 185 mortes nas últimas 24 horas. Se a gente pegar a população do Reino Unido de 66 milhões de pessoas, é uma proporção muito grande da população. Fica próximo ao Brasil, por exemplo, como o Sami falou. Só que esse número está sendo controlado nos últimos 2 meses, não passa disso. Fica ali entre 150, 200 no máximo a cada 24 horas. Então, o número de casos não aumentou por causa do retorno do público aos estádios. Então, por isso, não existe mais essa discussão se vai tirar o público, se não vai tirar o público. O que existia era a discussão se precisaria desse comprovante de vacinação. O governo britânico, por exemplo, disse que ia implementar isso tanto para estádios, quanto para shows, quanto para casas noturnas, mas como tem acontecido muito nessa pandemia aqui no Reino Unido, o governo voltou atrás. Essa semana, o ministro da Saúde, Said Javid, anunciou que não vai mais ter esse passaporte da vacina aqui no Reino Unido, acabou cedendo à pressão de muitos parlamentares do próprio partido do primeiro-ministro Boris Johnson, o Partido Conservador. Muitos parlamentares eram contra a implementação desse passaporte da vacinação. Então, aqui no Reino Unido, você pode ir para o estádio, não precisa comprovar nada, basta comprar o ingresso. Ô, Renato, continuando, falando de futebol, eu queria que você comentasse a estreia, que eu acho que é hoje, né? A estreia do trio do Neymar, Lionel Messi e o Mbappé. Como é que tá aí os ânimos dessa estreia? Todo mundo com uma expectativa gigantesca, né, para essa estreia. O Maurício Pochettino, técnico argentino, já está sendo cornetado, né, porque ainda não colocou os 3 para jogar juntos. Na primeira partida que ele ia colocar o Messi, acabou tirando o Mbappé, acabou não colocando o Neymar, jogando os 3 juntos. Então a expectativa é gigantesca para essa estreia do trio. A estreia do Messi na Champions League, jogando pelo PSG, né? O Messi que jogou a vida inteira no Barcelona, e agora continua, né, na verdade, essa competição entre o Cristiano Ronaldo e o Messi, né? O Cristiano Ronaldo reestreou ontem na Champions League pelo Manchester United, tá voando, fez gol. O detalhe na primeira passagem dele pelo Manchester United, ele demorou 27 jogos de Champions League para marcar um gol. Dessa vez, ele demorou apenas 13 minutos, já tinha marcado 2 no fim de semana pela Premier League, ou seja, em 2 jogos já marcou 3 gols. O Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro da história da Champions League e o Messi vem 16 gols atrás. 16 gols a menos tem o Messi, mas 2 anos a menos também. Então, a competição que os dois travam aí há 15 anos no futebol, essa é uma competição interessante também. Será que o Messi vai conseguir passar o Cristiano Ronaldo jogando ao lado de Mbappé, de Neymar? Vai ter a vida facilitada. Outro atacante que tem chamado muita atenção aqui na Europa é o Lukaku, né? Chegou no Chelsea, marcou ontem gol na estreia também
pela Champions League. O Chelsea venceu, o Chelsea atual campeão, venceu sofrido o Zenit por 1-0. O Lukaku tem 3 jogos e 4 jogos e 4 gols pelo Chelsea. Chegou já jogando muito. Então, é uma Champions League com atacantes, com ataques poderosos, né? E a gente vê o Bayern de Munique também vencendo com extrema facilidade o Barcelona ontem, 3-0 em pleno Camp Nou. O Barcelona que se desfez do Messi, se desfez do Griezmann, vive uma crise financeira enorme e aí não tem mais nível para competir com times como o Bayern de Munique. O Bayern de Munique ganhou de 3-0, já havia ganhado do Barcelona 2 temporadas atrás, ainda com o Messi, de 8-2. Então o resultado de ontem mostra a diferença técnica hoje entre esses 2 times. Vai ser uma Champions League muito disputada. A gente tem Chelsea, tem Manchester United, tem o próprio Bayern de Munique, tem o PSG, é difícil, tem o Manchester City, é difícil cravar um favorito para essa competição. Agora o melhor de todos esses que você falou é o menino Ney. Lógico, sabe tudo. Hein, Senise? Fala pra mim, o menino Ney. Eu não acho. Não, eu sei, muita gente, mas é que tem inveja. Eu não acho. O menino Ney, ele é invejado. Lógico que é. Ele é invejado. Pelo talento. Se você olha o Messi, é um cara triste. Isso. Olhar é o triste. Sami. Já foi mais. É um Samidana. É um Samidana, é um cara triste. É um cara triste ali em campo. Ele não tem. O Cristiano Ronaldo... É um olhar pro infinito. Cristiano Ronaldo é robô. O Ronaldo, ele só treina. Ele vai lá e treina. É um cara que treina a vida inteira. O menino Ney... Ele samba. Eu amo o menino Ney. Joga solto. O que você acha, Senise? Olha, o que eu acho, eu vou falar a verdade para vocês. Fala. Eu defendo o menino Ney aqui no Reino Unido. Eu já falei, ele é muito atacado aqui no Reino Unido, principalmente na época da Copa, que falavam que ele era caicai e tudo mais. Só que a gente vê jogadores ingleses como Sterling também caindo o tempo todo na área e os ingleses não falam nada. Mas a verdade é que nos últimos anos, o Neymar, aqui na Europa, ele perdeu um pouco de espaço. A gente ouve falar muito do Messi, muito do Cristiano Ronaldo, muito do Mbappé, muito do Lewandowski, que já é o 3º maior artilheiro da história da Champions League, o Haaland, do Borussia Dortmund, que está assustando o mundo com a quantidade de gols que ele faz, e o Neymar acabou ficando meio em segundo plano, porque o Neymar está no PSG, o PSG não conseguiu conquistar ainda a Champions League, o Neymar não fez as melhores temporadas da vida dele no PSG, até porque lutou contra lesões também, mas o Neymar ultimamente não faz tão parte do noticiário aqui na Europa. A atenção maior é realmente para Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé e todos esses outros que eu já falei. É um pouco de inveja também. É que nem, por exemplo, melhor jogador brasileiro, o cara Ronaldinho Gaúcho. Olha, esse é Barcelona, bruxão. Foi o melhor que eu vi. Então, dava show. O Ronaldinho Gaúcho também é um cara que não tem moral. Hoje. Não dá moral. Depois de tanto rolê aleatório, ir pro Paraguai, tocar tambora. Me fala uma coisa, por que acontece isso? É o momento do cara, é o time que ele tá jogando, é a assessoria de imprensa. O que acontece isso, você que tá nos bastidores e domina esse assunto? Não, o que acontece é que jogadores brasileiros, em geral, eram conhecidos como os caras que gostam da balada, gostam da festa. Da noite. Não eram tão profissionais quanto os jogadores europeus. Esse cenário está mudando. Até que na Premier League, a gente fala de Firmino, a gente fala de Fernandinho, que hoje é capitão do Manchester City. São caras extremamente profissionais que não se envolvem em polêmicas. Você não vê notícias dele em balada, eles bêbados, você não vê vídeos polêmicos deles. Então, era isso que acontecia com o Ronaldinho Gaúcho. É que ninguém tem dúvida nenhuma de que o Ronaldinho é um dos maiores jogadores da história. No auge, eu falo por mim e falo por muita gente que diz isso aqui na Europa. No auge, o Ronaldinho Gaúcho era o melhor jogador da história. Sim. Melhor que o Messi para muita gente. O problema é que o auge do Ronaldinho Gaúcho durou 2 temporadas. Sim. Aí ele foi para essa parte mais festiva, tal, de baladas e tudo mais, acabou caindo de produção. E isso é uma coisa que aqui na Europa, assim, muitas pessoas não gostam. Muitas pessoas, não digo que passam a não respeitar o jogador, mas não tem mais a mesma admiração. Eles gostam do profissionalismo do Cristiano Ronaldo, eles gostam do profissionalismo do Messi. Por isso que a gente vê eles falando mais do Messi, do Cristiano Ronaldo do que do Neymar. Eu não concordo com isso. Porque é o seguinte, você tem que pensar o jogador sério... Desde que o cara entregue, meu. Pera lá. O jogador sério tem que ser da defesa. Isso. Pode ver, goleiro. Jogador de Thiago defesa Silva. Tem nome e sobrenome. É Júnior Thiago Baiano. Silva. Júnior Baiano. Davi Luiz. O jogador da frente é pra passar bola e fazer gol e zoar. Que é o jogador. É Pelé, é o apelido. Garrincha, menino Ney. Esse é que é a graça do futebol. Mas só para deixar claro, eles gostam dessa alegria do jogador brasileiro. Eles adoram ver o Neymar jogar. Agora, a alegria dentro de campo. Fora de campo, eles são meio chatos com isso. Não gostam de alegria
toda vez que sai uma foto do vídeo do Neymar na festa, sempre fala, aí o Neymar não é profissional, não quer saber do PSG, não quer saber de futebol, no bar, na lanche e tudo mais. Posso entrar numa pergunta aqui, falar sobre a Inglaterra e as medidas para contenção aí do Covid no inverno, que eles têm um plano, dose extra da vacina para maiores de 50 anos e imunização das crianças e adolescentes. Como está repercutindo e há a possibilidade dessa dose extra aí para menores de 50 anos por aí, não? Então, esse plano foi apresentado ontem pelo primeiro-ministro Boris Johnson e pelo ministro da Saúde, Said Javid, então, e já foi criticado hoje pela OMS. 30 milhões de doses extras serão aplicadas na população do Reino Unido, como você disse, Morgado, para pessoas acima de 50 anos, pessoas com comorbidade e todos os profissionais de saúde. Além disso, as crianças, adolescentes de 12 a 15 anos também vão receber essas doses, algo que a OMS critica, fala que essas doses deveriam ir primeiro para os países mais pobres, que ainda não vacinaram sequer 1% da população, para depois ter esse reforço da vacinação. E hoje teve polêmica também no Reino Unido, porque nesse anúncio do plano feito pelo primeiro-ministro Boris Johnson e pelo ministro da Saúde, eles apresentaram um PDF bonito com sugestões para a população e estava lá no PDF. Em lugares fechados, com muita gente, é aconselhável o uso de máscara. O governo sempre pede para vocês usarem máscara. Acontece que no parlamento britânico, os parlamentares do Partido Conservador, o partido do primeiro-ministro Boris Johnson, não usam máscara. Então, hoje, o ministro da Saúde foi perguntado sobre isso, perguntaram, vocês apresentaram um plano, deram essa sugestão, mas nem vocês cumprem essa sugestão. Ele disse não, que no parlamento são todos amigos, não há estranhos no parlamento, então não há necessidade da máscara. É claro, isso acabou pegando muito mal, apenas mais um desses deslizes do governo britânico. Por falar nisso, a gente falou aqui na última participação, né, que o ministro do Exterior do Reino Unido estava de férias quando aconteceu a crise do Afeganistão, que ele se recusou a participar de uma reunião com o ministro do Exterior do Afeganistão. Hoje ele caiu, demorou um mês praticamente. O primeiro-ministro Boris Johnson tirou o Dominic Raab do Ministério do Exterior, não assumiu a culpa, mas demorou um mês, esperou a poeira baixar e trocou ele de cargo. E pelo visto ele está engatando uma série de lambanças, né, então, porque teve um ruído diplomático sério aí com a China, o embaixador foi proibido de entrar no parlamento. Conta para nós que incidente foi esse. A relação nada amigável, nada amistosa do Reino Unido com a China nos últimos anos. O embaixador, o novo embaixador, né, acabou de ser nomeado embaixador, o Zheng Guang, ele iria participar de uma sessão no parlamento com todos os partidos, a sessão, claro, para tratar da relação do Reino Unido com a China. Acontece que o governo chinês, em março, criou sanções para alguns parlamentares do Reino Unido. Esses parlamentares estão impedidos de entrarem na China. Então, esses parlamentares assinaram uma carta falando, é inapropriado o embaixador de um país que não deixa a gente entrar nesse país, entrar no nosso parlamento, entrar no parlamento britânico. O pedido deles foi aceito. O glorioso Zheng Guang não pôde participar da sessão. A sessão foi cancelada e aí a embaixada chinesa aqui no Reino Unido emitiu um comunicado chamando esse cancelamento de inapropriado e covarde. Então, é apenas mais um capítulo nessa relação conturbada entre Reino Unido e China. A notinha do Rodrigo Maia, só que dessa vez da embaixada chinesa aqui no Reino Unido. Senise, conversávamos nos bastidores, Emílio Surita trouxe aqui uma pauta que Joe Biden... O Biden, é falou verdade. da terceira onda que... Não. O Biden, ele falou o seguinte, vamos entrar na... Eu não sei na última fase. Ele falou o seguinte, vamos entrar numa nova fase do Covid, que é a última fase do Covid. Eu não sei se essa notícia chegou na Europa ou o que ele quis dizer com isso. Então, e só para complementar, porém... de uma forma desagradável. Tem mais uma variante Mu, depois da Delta. É a pauta agora aí na Europa falando aí que não pega a vacina. O que você tem dessas informações? Vamos lá, primeiro falando da última fase do Joe Biden. O que o Joe Biden quer dizer com essa última fase é que, na cabeça dele, agora a população norte-americana vai ser imunizada praticamente completa. A imunização, agora que ele criou algumas normas, algumas regras que praticamente obrigam as pessoas a serem imunizadas. Na cabeça de Joe Biden, o problema da pandemia são as pessoas que ainda não se imunizaram. Esse discurso é adotado muito aqui também. A própria Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, falou hoje e disse que o problema em países como Bulgária, que ainda tem uma porcentagem muito baixa da população imunizada, não é falta de vacinas. A pandemia não é mais um problema de falta de vacinas, é sim um problema das pessoas que não querem se vacinar, e os governos, as autoridades precisam fazer alguma coisa para acabar com isso, porque você não se vacinando, você não prejudica só a si mesmo, mas você prejudica os outros também. Falando da variante Mu,
A variante Mu já está na lista, né, lista da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, lista de monitoramento. A variante Mu é considerada uma variante de interesse pela OMS, né? Não é uma variante de preocupação. Por que variante de interesse? Porque a OMS ainda precisa de mais estudos para ter certeza da periculosidade da variante Mu, para saber se ela é tão transmissível e tão perigosa quanto a variante Delta. O que a gente pode dizer é que os primeiros sinais são de que a variante Mu não é tão pesada, não é tão perigosa quanto a variante Delta. Por quê? Porque ela surgiu na Colômbia. Ela foi identificada primeiro na Colômbia em janeiro. Hoje, 39% dos casos da Colômbia são da variante Mu. Esse número está estável há praticamente um mês, ou seja, não é que nem a variante Delta. A variante Delta chega no país em um mês, já é responsável por 90%, 100% dos casos. A variante Mu está estável na Colômbia, no Equador. 13% também estável há algum tempo. No Reino Unido, 45 casos identificados no último mês. Então, também parece não ter se espalhado. É claro, a gente precisa de mais dados, precisa de mais estudos, mas a variante Delta não deu nem tempo de fazer estudo, colher dados, nada disso. A variante Delta já é responsável por 99% dos casos no Reino Unido, 99% dos casos na Alemanha. Não é o que a gente está vendo com a variante Mu. O problema é, a OMS já disse que a variante Mu apresenta uma constelação de mutações. É uma variante que muta muito rápido e de diferentes maneiras. Então, esse é o medo. Talvez a variante hoje não seja tão perigosa quanto a variante Delta, mas daqui a um mês, com todas essas mutações, ela pode ser sim menos eficaz, né? A vacina pode ser menos eficaz contra a variante Mu, ela ser mais transmissível e provocar um perigo parecido com a da variante Delta. Por enquanto, não é isso que está acontecendo. As variantes vão ficando cada vez mais fracas. Sim. Pode escrever aí, ó. Pode escrever. As variantes. Corte do índio. Vão ficando cada vez mais fracas. Até o próprio vírus, ele enjoa da gente. Boa. Entendeu? O vírus vai enjoando da gente, aí acaba. Graças a Deus. Mas tem que se vacinar, viu, gordão? Outro detalhe aí, ó. Outro detalhe aí, porra. O Rio aí tá parecendo um mar de Santos, né? Hein? O que aconteceu? O Tamis já tá parecendo um roqueirão, porra. Não tá? Aqui, deixa eu explicar. São plantas aqui. São plantas que deixam tudo verde aqui. É estranho. De um dia para outro. Alga? Essas algas, isso. Alga spider. A palavra, muito obrigado. As algas tomam conta de parte do rio, mas aí no dia seguinte já tá tudo normal de novo. É estranho. Mas é bonito ao mesmo tempo. Não é bonito, não. Não é bonito. Entra num barquinho pra gente ver. Não é nada. Parece um campo de futebol. A minha próxima entrada eu vou fazer do barquinho. Aí sim. Vocês vão ver. E deixa eu te perguntar, e a maratona? Tá correndo? Não, a maratona é daqui a uma semana e meia, né? Agora, uma semana e meia, continuo correndo. 2 fins de semana atrás fiz o treino mais longo, né? De 33 quilômetros. Confesso que é difícil até difícil imaginar que eu ainda vou ter que correr mais 9 quilômetros, mas consegui, acabei com a perna pesada, o pace mais forte do que o meu técnico queria, ele me dá bronca porque eu sempre tento acelerar, né? Então eu acabei fazendo pace de 5:12, se eu não me engano, esses 33 quilômetros. Ele quer que eu baixe porque ele quer que eu termine a maratona lá para os 5:25. E a playlist, E a playlist, qual é? Lady Gaga? A playlist é sempre rock and roll. Sempre rock and roll nos 80. Boa. Pra correr. Sempre rock and roll nos 80. O Senise vai fazer a Maratona de Berlim, que agora é dia 24. É uma das mais famosas. É dia 26 de setembro. Inclusive, o mesmo dia da eleição da Alemanha. Eu achei estranho eles marcarem a maratona no mesmo dia da eleição, mas estarei lá. Boa. A Maratona de Berlim, que é famosíssima, junto com a de Boston e tal. E o Senise é o nosso maratonista, vai representar o Brasil na maratona. Com a camiseta da Jovem Pan. Menino Senise. Que medo. E quem é que tá posto aí pra ganhar a eleição lá, pra substituir a Merkel? Então, essa é a eleição, né? Está sendo considerada a mais acirrada dos últimos tempos. O Olaf Scholz, que é do SPD, né? Está liderando as pesquisas, 26% da intenção de votos, está na frente do candidato do partido da chanceler Angela Merkel, o Armin Laschet, que é 20%, CDU, né? CDU do Armin Laschet, da Angela Merkel, 20%, e o Olaf Scholz, 26%. Inclusive, olha só, o Olaf Scholz, ele é vice-premier, ele é vice-chanceler, ele faz parte, ele é ministro das Finanças, ele faz parte do governo da chanceler Angela Merkel. Mas como agora ele disparou na pesquisa, disparou 6%, já é uma diferença considerável, ele passou a receber ataques até da chanceler Angela Merkel, dizendo que ele é esquerdista, dizendo que ele vai ter que fazer coalizão
com partidos de extrema esquerda, tentando colocar isso na cabeça da população, para a população não votar no Olaf Scholz. Mas nesse fim de semana aconteceu o segundo debate entre os candidatos e, segundo a pesquisa com o povo, a população achou que o Olaf Scholz ganhou mais uma vez. Então, a tendência é que na próxima pesquisa, que será divulgada no domingo, o Olaf Scholz cresça mais um pouquinho. Então, a chanceler Angela Merkel, depois de 16 anos no poder, está com dificuldades para fazer o seu sucessor ser eleita. Para você. E ela é linda, né? Ela foi vista fazendo beleza compra. dela, dela ela faz compras. Não, beleza, compras, a agora beleza viralizou, sempre né? A simplicidade. Senise, obrigado pelo papo. Oi. A Angela Merkel tem a alegria do Neymar, do Ronaldinho Gaúcho. Sim, né? Aquela mesma balança, aquele mesmo gingado. Gingado. Joga solto. Muito bem. Gingado, joga Senise, obrigado pela colher de chá. Bom papo com você. Acompanhe aí as redes sociais do Senise. Nós vamos torcer por ele, pela maratona aí de Berlim. E obrigado aí pelo papo com a gente. Valeu, viu, Senise? Eu que agradeço, pessoal. Um abraço, bom dia. Obrigado. Um abração.